graça do nosso eterno e soberano Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual nos trouxe a plena comunhão para estarmos com Deus através do seu Espírito Santo que foi derramado, assim em Pentecoste, na vida dos seus apóstolos, como assim também na vida daqueles que estavam presentes na descida do Espírito Santo. E assim todos foram preenchidos por completo e cada um profetizava na sua língua a respeito das grandezas de Deus. Assim está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, meus amados, que vai poder estar ouvindo mais este vídeo, eu quero trazer algo de você para despertamento de tudo aquilo que Jesus pregou e assim o Espírito Santo transmitiu aos apóstolos. E um dos apóstolos que Paulo, e um dos apóstolos de Jesus que foi Paulo, que teve o encontro real com Cristo na estrada de Damasco, e assim ele teve muitos sonhos, visões, revelações, e assim subindo ao terceiro céus, através de visão, recebeu muitas instruções de Jesus Cristo, de muitas maneiras, assim como Deus tem suas formas de trabalhar na vida e no coração de cada um. E Paulo chega à cidade de Filipos, na Macedônia oriental, do mar Egeu, e foi assim chamado em homenagem a Filipos II, na Macedônia, pai de Alexandre Magno, nos dias de Paulo. Era uma cidade romana privilegiada, tendo uma guarnição militar. A igreja de Filipos foi fundada por Paulo e sua equipe de cooperadores, Silas, Timóteo e Lucas. Veja que ninguém diante do Evangelho, diante da obra de Cristo, da obra de Deus, não trabalha sozinho. Veja que Paulo tinha seus cooperadores e assim Paulo os instruíam segundo o Espírito Santo. E assim as igrejas iam sendo fundadas e alimentadas pelo conhecimento que Paulo tinha através do Espírito Santo, e assim alicerçada e firmando-se assim em Cristo. Assim é toda a igreja que tem Cristo como cabeça. Assim é toda a igreja que tem a primazia de Deus como seu Senhor, seu guia, seu orientador, e aquele que transmite tudo aquilo que está dentro do seu coração. Então Deus transmitiu através de Jesus, e agora nós temos o Espírito Santo tratando com cada um de nós, transmitindo tudo aquilo que Jesus Cristo tinha avisado no passado, avisou para o presente e deixou avisado e estabelecido para o futuro. E na sua segunda viagem missionária, em obediência a uma visão que Deus lhe dera em Troade, um forte elo em amizade desenvolveu-se entre o apóstolo Paulo e a igreja de Filipos. Então, Paulo tinha um cuidado muito grande com aquela igreja, porque se descobre ali que é uma igreja que tinha muito amor. E por ter muito amor, eles não viam maldade nos corações das pessoas. E assim é toda pessoa que tem muito amor de Cristo gerado dentro dele. Muitas vezes não vê maldade dentro dos corações, mas Paulo sempre alertou que era para eles terem cuidado. E assim Paulo deixou por escrito, na década de 62 a 63 anos depois de Cristo, e avisou porque Paulo passou por ali, pelaquela igreja.
Então Paulo deixou avisado para ele. E Paulo nos fala assim em Filipenses capítulo 1, no seu verso 3. Ele fala a respeito do amor que ele tinha para com os filipenses e pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. Então toda pessoa que é fiel, tem fidelidade com Cristo, ele é fiel e tem fidelidade com o seu Evangelho, com os seus ensinos, com suas palavras. Mateus, Marcos, Lucas e João, que trouxe todo aquilo que estava estabelecido no coração do Pai, e assim sendo transmitido por Jesus, e através do Espírito Santo, é Ele quem nos capacita, nos fortalece, nos dá o conhecimento, o entendimento e o discernimento, para sabermos e conhecermos o que é verdadeiro, o que é falso, o que é de Deus e o que não é, o que vivem a palavra e os que não vivem a palavra. Então, meu querido, quando Paulo traz esse alerta para a igreja dos Filipenses, então algo ele estava vendo ali. Com tanto amor que ele tinha pelos irmãos, mas tinha algo ainda que não estava agradando a Deus, não através dos filipenses, mas através do que Paulo estava enxergando, e assim começou a mostrar para eles de tudo aquilo que ele tinha feito, para que eles não viessem perder a visão, nem o entendimento, e nem sair daquele alinhamento do Evangelho, que é a graça, que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, e não venha perecer, mas sim venha ter a vida eterna. Então Paulo fala assim em Filipenses 1, no seu verso 3: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o princípio, ou desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que tem em vós, ou aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como nas minhas defesas, e confirmações do Evangelho. Veja bem que Paulo, ele defendia o Evangelho com toda veemência, com toda sabedoria, categoricamente. Ele tinha o discernimento para saber quem estava e quem não estava no Evangelho de Cristo, que é o novo e vivo caminho, é a nova aliança, é o Novo Testamento, onde Deus veio, através de Jesus Cristo, testar nossas vidas, nos purificando, nos perdoando o pecado, nos purificando, nos transformando, e assim cravando tudo na cruz do Calvário. E ele fala no verso 8, porque Deus me é testemunho das saudades que de todos vos tenho, em entranável afeição de Jesus Cristo. Peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Então a caridade, ela vai ser aumentada na vida de cada um dos cristãos autênticos, verdadeiros, daqueles que servem a Cristo, através do conhecimento e a ciência de Deus estabelecida dentro de cada um. E só assim ela sendo estabelecida, vem nos dando um discernimento, para que possamos entender e conhecer quem é verdadeiro e quem não é verdadeiro. E Paulo fala-nos assim: para que aproveis as coisas excelentes,
para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo. No seu verso 11. Cheios de frutos de justiça, que são, por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então os frutos de justiça não são para fruto dos homens, não são para fruto dos pastores, dos pregadores. São frutos de justiça para Cristo, para louvar e glorificar a Deus através dos frutos de justiça. Aí Paulo, ele está mencionando que mesmo dentro da prisão, por ter escrevido esta carta, ele fala que toda aquela prisão que ele teve contribuiu para proveito do Evangelho. Então, muitas vezes nós temos que ter o entendimento, o discernimento, meus queridos, meus irmãos, minhas irmãs, que muitas vezes Deus, com sua forma de trabalhar e mostrar toda a bondade e amor que Ele tem pelo ser humano, muitas vezes você pode não estar trabalhando ou mostrando, ou querer mostrar para as pessoas que os frutos são dados só dentro da igreja. Não. Muitas vezes Deus quer te usar, me usar os profetas, os filhos deles, verdadeiros pastores, fora da igreja também, porque é o fruto maior. Porque se gera fruto fora da igreja, automaticamente o Espírito Santo vai enviar aqueles frutos que foram dados fora da igreja, vão enviar para o corpo de Cristo, para uma igreja verdadeira, para uma igreja que verdadeiramente fale, viva a palavra e sirva verdadeiramente Cristo em caridade, deixando Deus absolutamente reinar dentro da igreja e dos corações daqueles que são verdadeiros. Então Paulo ele traz um alerta agora para a igreja de Filipos. No seu versículo 12 ele nos fala assim, em Filipenses 1:12: E quero, irmão, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Então, nós temos que estar atentos, meu querido. Nós temos que prestar atenção que muitas vezes as coisas acontecem em nossa volta, em nossas vidas, para proveito do Evangelho, quando nós temos o Evangelho estabelecido dentro do nosso coração, que já somos purificados da má consciência, e assim a cada dia mortificando o velho homem, a velha criatura, e deixando Deus ser gerado em verdadeira justiça e santidade. E assim nós vamos observar o que está à nossa volta, o que está à nossa frente, e assim vamos ter o discernimento para podermos, com os olhos de Cristo, enxergarmos tudo aquilo que está acontecendo. Se é para proveito do Evangelho, para proveito da graça de Cristo, ou se é para proveito unicamente nossos benefícios, nosso bel prazer. Então tudo aquilo que Deus faz com o verdadeiro cristão é sempre para o cristão autêntico glorificar o seu nome. E assim Deus, derramando graça sobre graça, sabedoria sobre sabedoria na vida do cristão verdadeiro e autêntico, ele vai mostrando através da vida dele que tem um fruto de Cristo dentro do ser humano, um fruto de justiça. E Paulo nos fala assim no seu versículo 13: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Então Paulo não tinha vergonha de falar das suas prisões. Ele testemunhava que através das suas prisões Cristo estava sendo glorificado, que o Pai estava sendo glorificado. Então, meu querido,
quando Paulo relata isso e vai orientando a igreja de Filipe, dos filipenses, ele vai mostrando a respeito da sua vida, testemunhando de tudo aquilo que Deus vem fazendo para a edificação do corpo da igreja de Cristo. E assim somos nós. Não temos que se envergonhar, mas temos que testemunhar. E assim a palavra fala, esquecendo das coisas que para trás que ficam, que aconteceu com nossas vidas, e assim olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé, que está na nossa frente, caminhando, colocando a mão no arado, e jamais olhando para trás, olhando para velhas práticas, manias, que hoje muitos estão saindo da presença de Cristo e voltando para as práticas mundanas, para as concupiscências carnais. E assim tudo que o mundo está oferecendo está enganando a muitos crentes e levando a eles a participar novamente daquilo que foi despojado da sua vida, das datas comemorativas, das datas pagãs, a qual muitos falam, não é nada, é só um pouquinho, e assim esquecendo que estão voltando de novo para o lamaçal do pecado, a qual já foram retirados de lá, e caminhando na água viva, na água pura, na água limpa, que transforma, que é a palavra de Jesus, a palavra do Pai. E ele nos dá um alerta, presta atenção, no versículo 14. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então é isso que eu falo. Eu tenho confiança naquilo que está dentro de mim. Eu tenho confiança no que habita dentro de mim. Eu tenho confiança na ciência de Deus, na sabedoria de Deus, na inteligência de Deus. E assim vou comparando as coisas espirituais com as espirituais, como Paulo também fala lá para os Coríntios. No seu capítulo, em 1 Coríntios, seu capítulo 1, em 1 Coríntios, no seu capítulo 2, Paulo nos fala assim, para que você possa ter atenção e ter essa confiança dentro de você, que quando falar da graça, do amor de Cristo, fale com inteligência, fale com ousadia, com intrepidez. E assim, nós vamos a cada dia rebatendo os falsos irmãos, os falsos profetas, os falsos pregadores, porque a palavra está estabelecida dentro de cada um. Quando nós aprendemos a palavra e deixamos a palavra germinar dentro do nosso ser para fluir, e assim a cada dia nós vamos matando a velha criatura e o velho homem, e assim vai habitando a nova criatura, o novo homem em Cristo Jesus, que seu Espírito Santo vai nos purificando a cada dia, e assim tratando, nos limpando, nos purificando, tirando dentro do nosso ser a soberba, a presunção, a altivez, tirando a vaidade, o orgulho, tirando a amizade do mundo, que muitos ainda que estão dentro da igreja têm essa amizade, infelizmente. Mas Deus está alertando. As portas estão se fechando e as pessoas estão deixando aquele primeiro amor a qual recebeu de Cristo e voltando para as práticas mundanas, para as concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então Paulo nos fala assim, em 1 Coríntios, no seu capítulo 2, no seu verso 6, todavia falamos a sabedoria entre os perfeitos. Perfeitos o quê? Que nós somos perfeitos? Não. A sabedoria perfeita que é de Deus. Não porém a sabedoria deste mundo e nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam.
Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. Então a sabedoria de Deus estava oculta em mistério. E ela só foi revelada através de Jesus Cristo, a qual também discipulou os seus apóstolos, os seus discípulos. E ele falou, olha, toda a sabedoria, ela estava oculta em meu Pai. E eu estou revelando para vocês, assim como foi revelado para nós através da palavra. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória. Então, antes do século, antes da fundação do mundo, Deus já tinha uma sabedoria e mistério oculta, a qual os príncipes deste mundo também. Quem são os príncipes desse mundo? Os anjos. São os anjos caídos, os anjos que tiveram esta glória lá diante de Deus e quiseram usurpar a glória de Deus, quiseram usurpar a sabedoria de Deus, não se curvaram à soberania de Deus, antes se submereceram através de Lúcifer, através de Satanás, e assim se rebelaram contra Deus. Então Deus tinha algo em oculto, ele tinha um mistério em oculto, a qual revelou através de Jesus Cristo, e foi revelado para a nossa glória. E Paulo nos fala assim, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Então nenhum príncipe deste mundo a conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas, presta atenção, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então não é para qualquer pessoa, meu querido, meu irmão, minha irmã, é para aqueles que o amam. E o que é amar a Deus? A palavra fala que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Então não só é amar da boca para fora, não só é falar te amo, Deus. Para amar a Deus é segui-lo. Para amar a Deus é renúncia, é deixar as coisas deste mundo. Para amar a Deus é olhar para o alvo, é olhar para o alto, é olhar pela fé, o invisível, e crer e esperar. Que só assim, quando nós se desprendemos deste mundo, não concordando mais com as concupiscências carnais, porque o mundo oferece muitas concupiscências, é moda, é mania, é hábitos, é atitudes, e o homem nunca fica satisfeito, a mulher nunca fica satisfeita, os jovens adolescentes nunca ficam satisfeitos, sempre querem estar na moda deste mundo. E como João nos fala em sua epístola, em 1 João 2,15, fala, não ameis o mundo e nem o que o mundo há, porque quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então não amar o mundo é não concordar. E muitos crentes ou cristãos, ou evangélicos, qualquer moda que se surge através dos ídolos mundanos, as pessoas querem copiar, querem colocar em prática nas suas vidas, não sabendo que a simplicidade de Cristo é quem nos leva a cada dia à glória do Pai. Porque Jesus Cristo não copiou nada deste mundo, antes ele renunciou ao mundo e assim viveu na simplicidade. No entanto que na sua história a palavra fala que ele foi um carpinteiro, a qual trabalhava com martelos e pregos, fazendo móveis. E assim o homem hoje copia as modas do mundo, copia as fórmulas do mundo, e assim seu coração vai endurecendo
e se afastando da simplicidade de Cristo. Então Paulo ele é bem claro quando ele nos fala em 1 Coríntios capítulo 2, 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, só as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então se você ama a Deus, meu querido, se prepare, porque Ele tem muitas coisas boas a revelar, a ensinar, a passar para mim e para você, para se desprender das coisas deste mundo. E no seu versículo 10 nos fala, mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas de Deus, ainda as profundezas de Deus. Então, quando nós temos o Espírito Santo, ele vai penetrar as profundezas de Deus, a sua sabedoria, a sua inteligência, o seu conhecimento, a sua vontade, o seu desejo, para assim estabelecer, colocar dentro de cada um de nós, dos verdadeiros cristãos, trazendo um coração purificado. E assim Paulo, quando ele deixa esse alerta para a igreja de Coríntios, ele nos fala assim para os filipenses também. Em Filipenses 1, no seu capítulo 15. Verdade que também alguns pregam a Cristo por inveja. Então veja que alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, e outros de boa mente. Então o que é verdadeiro, ele vai sempre pregar a Cristo de boa mente, com conhecimento, com entendimento, com amor, com longanimidade. E o que vai pregar por inveja, ele vai sempre tirar algo das pessoas. E vai ter porfia dentro dele. Então inveja significa desgosto ao pesar pelo bem ou felicidade de outra pessoa. Então as pessoas que vai pregar por inveja, ela vai ver a felicidade e o bem de outras pessoas e vai estar pregando a Cristo. E a pessoa, por não ter conhecimento, nem discernimento, nem entendimento, vai estar assim abraçando, vai estar assim sem o conhecimento e acreditando. E os que vão pregar por inveja, eles têm um desejo violento de possuir o bem alheio. Então quem prega por inveja vai ter um violento desejo de possuir o bem alheio das pessoas. Enquanto a palavra nos fala que nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar. A única coisa que eu e você, meu querido, meu irmão, minha irmã, podemos levar e vamos levar, se lutarmos até o fim, perseverando, é a salvação da alma, é a salvação do Espírito para a vida eterna. E o invejoso, ele sempre tem um objetivo de ter inveja, ele não muda. E Paulo fala, uns prega por porfia. O que significa essa palavra porfia, meu querido? Porfia é insistência, é teima, é disputa, é competição. Então você vê que muitos grandes líderes, pastores, profetas, é disputando por quem louva melhor, porque quem prega melhor, com eloquência, sem a unção do Espírito Santo, sem a unção da palavra. Então ficam disputando para quem enche mais de igreja. E sabe que Jesus Cristo, ele não é da multidão. Jesus Cristo, ele é da minoria. Jesus Cristo, ele é dos discípulos. Jesus Cristo é daqueles que o amam e que buscam intensamente, com o coração contrito e arrependido, reconhecendo todos os dias na nossa vida que somos pecadores e necessitamos da sua misericórdia, do seu amor, do seu conhecimento, da sua bondade. E assim vamos caminhar dignamente conforme a glória do Evangelho de Cristo. Então Paulo fala que muitos pregam por porfia, é insistência
Muitos vão insistir, querer tirar, me dá. Vão teimar, muitas vezes estão errados quando você traz a verdade. Vão teimar dizendo que estão certos. Vão disputar. E assim vai existir uma competição. Que muitos estão levando as almas para a escuridão e condenação eterna. E sempre que eu falo para você, meu irmão, minha irmã, estudem a palavra, meditem na palavra, busque conhecimento, entendimento, discernimento, para ser o rebanho de Cristo na unidade da fé, no conhecimento do Filho de Deus, até que todos nós possamos chegar à estatura de varão perfeito e se reunir em um só corpo. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, um só corpo, o conhecimento de Deus é um só Espírito. Então, meu irmão, fique atento. Então Paulo fala que uns pregam por porfia e outros de boa mente. Então o que tem boa mente dentro do Evangelho, porque o Evangelho é a mente de Cristo, vai ter preocupação com sua vida, com sua alma. Vai ter preocupação em te tirar do pecado e te mostrar a justiça de Deus a respeito da graça dele. Então Paulo ele vai dando alerta. E ele nos fala assim: uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Então ele defende o Evangelho. Eu defendo o Evangelho de Cristo com sabedoria e conhecimento do Espírito Santo, para a honra ser de Deus, para a glória ser de Deus, para o louvor ser de Deus, tudo para Ele, por meio dele, para Ele. Nada é de mim. Confira tudo dentro da palavra, o que eu estou falando, o que eu estou pregando, o que eu estou te mostrando, e você possa deixar o seu questionamento, e assim ajudando a divulgar esta palavra, se inscrevendo no meu canal, que você possa entender. E Paulo nos fala assim no seu versículo 17: mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção. Veja, são contenciosos, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Então, aquele que prega o Evangelho só por meu prazer, vai causar aflição naqueles que são autênticos, verdadeiros, sinceros. Então Paulo fala que vai causar aflições. Aflições é um estado de profunda tristeza. Vai trazer tristeza, mágoa, agonia, desgosto. E trazendo um grande pesar e preocupação para aqueles que são verdadeiros, para aqueles que querem verdadeiramente mostrar a glória de Cristo através do Evangelho de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. E outros, e trazendo assim muitas vezes a ansiedade, a angústia, vai trazendo grande aflição e sofrimento para aqueles que são verdadeiros, que nós estamos vendo muitos falsos profetas, falsos pregadores e pastores aí, arrebanhando um monte de pessoas e não lhe dando conhecimento verdadeiro da palavra, do Evangelho de Cristo, que só assim através do Evangelho é que se descobre a justiça de Deus. E Paulo fala assim: mas que importa, contudo, que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Então, muitos estão pregando a Cristo por fingimento, mas vai trazer um regozijo para aqueles que são verdadeiros, porque eles vão chegar à verdade e vão ver que as pessoas que estão pregando ou anunciando, falando em nome de Jesus, só querem arrancar-lhe a lã, tirando tudo que lhe pode tirar. E é esse alerta que eu deixo para você, meu querido, nesse vídeo, e que o amor de Deus e a graça e a doce consolação do Espírito Santo, do Deus vivo, possa despertar, alertar você e toda a sua família e aqueles que vão estar ouvindo, no amor de Jesus. Amém.